Olá, gente, bom dia, tudo bem? Meu nome é Angélica, a gente está aqui nessa live hoje e é um prazer ter vocês aqui na nossa live. Minha primeira live, né? Tô um pouco nervosa, me ajudem, gente. Então, gostaria muito de estar convidando vocês para conhecer um pouco da nossa história, um pouco de informações, né, sobre essas crianças atípicas. Para vocês que estão chegando agora, bom dia, gente, tudo bem? Prazer ter vocês aqui. Gente, tô nervosa, hein? Meu nome é Angélica, eu sou mãe de 3 meninas. Eu sou mãe da Letícia, 18 anos, mãe da Aline, de 9 anos, e mãe da Helena, de 3 aninhos, que a gente entrou nesse mundo dos especiais através dela, né? A Helena, ela nasceu com meningite, né? Ela teve uma gestação tranquila, mas no parto ela apresentou meningite como sequela a hidrocefalia, e foi através dela que a gente começou a entrar nesse mundo dos especiais e colher informações, né? E através dela a gente conheceu várias pessoas, né? Inclusive a Melanie, né? Que entrou na nossa vida. Helena tinha por volta de uns 10 meses e com ela me trouxe bastante conhecimento. E aí eu quis estar trazendo ela aqui para vocês, para a gente poder ter essa conversa. Vou estar mandando um convite agora para ela, para a gente poder estar conversando. Ela foi a primeira terapeuta de Helena e ela é uma pessoa muito gente boa, me passou muitas informações. Ela é psicometricista e ela fez um lindo trabalho no Miésimo, no Centro Esportivo Miésimo, com pessoas com deficiência, né? Então, eu vou estar mandando aqui o convite agora para ela. Gente, eu sou nova nessa área. Vamos aqui, um minuto. Mel. Olá, bom dia! Oi, Mel, bom dia! Ai, tô nervosa! Minha primeira live, né, com você. Que orgulho, né, poder estar trazendo você aqui na nossa primeira live para poder falar um pouquinho, né? Você que foi a nossa primeira terapeuta, né? Se você não sabia. Verdade. Primeira terapeuta de Helena, né? E assim, fala, depois eu falo. Não, então, aí eu queria que você trouxesse, você me deu tanto conhecimento, né? E eu queria que você trazendo um pouco de informação, né, para esses pais que às vezes ainda estão nesse primeiro caminho, né? E a gente fica muito perdida nesse primeiro caminho, né? De o que a gente faz, né? Alguns procedimentos. E você é uma pessoa certa para estar trazendo essa luz aí, para poder abrir um pouco, né? Tá trazendo informações. Então, deixa eu falar como é que eu cheguei até aqui. Eu fazia faculdade de Direito, eu estudei praticamente 3 anos de Direito, larguei Direito, porque não tinha nada a ver comigo. Eu botei um filtro aqui para ver se melhora, porque eu não fiz maquiagem, gente. Bom dia a todos, é um prazer ter vocês aqui. Pega essa setinha, convida os amigos, principalmente aqueles amigos que têm pessoas com deficiência em casa, ou na família, ou vizinho, ou amigos, enfim. Porque o conteúdo também vai ficar, né? E pode agregar valor para muita gente. Então, a Angélica me mandou uma série de perguntas, de questões, e eu vou estar fazendo o possível para estar respondendo todas. Mas como é que eu cheguei aqui? Eu parei a faculdade de Direito e resolvi montar uma academia,
de natação, porque eu sempre gostei muito de esportes e a minha mãe ficava o tempo inteiro: que você não faz educação física, que você não faz educação física. Então a minha graduação é em educação física. E quando eu comecei com a academia, eu não tinha ainda faculdade. Só que o pessoal furava tanto comigo que eu contratei para dar aula que eu falei: eu vou fazer educação física. Aí eu voltei para a faculdade, comecei a fazer educação física, me encantei. O curso de educação física, ele na época, na década de 90, não era tão bem visto, porque hoje nós somos profissionais da saúde, né? Então, por isso nós também podemos trabalhar na área terapêutica. Sendo que antigamente não, a gente era aquela pessoa para diversão dentro da escola, sendo que se você for olhar a história da educação física, nós somos nós somos a saúde dentro da educação. Então, quando você vai praticar atividade de educação física na escola, é porque você está aprendendo um pouquinho de saúde, de autocuidado. E é uma disciplina incrível. Você aprende anatomia, todos os sistemas. É um curso muito rico. Além de questões de saúde, você também aprende questões pedagógicas. Então, essa foi a minha mudança. Isso foi no início da década, foi na década de 90. Tá? No início, porque eu tô com 52 anos. Eu entrei na faculdade em 86, 87, enfim. Na década de 90 é que eu comecei a fazer o curso de educação física. E aí, como é que... E aí, como é que... Na educação física é porque eu montei academia. Aí as pessoas furavam, né? Como eu já mencionei. Eu falei: eu vou fazer porque eu vou dar aula. E eu sempre gostei de fazer esporte. Eu fiz judô, eu fiz basquete, eu fiz balé, eu fiz N atividades físicas, eu gosto de fazer atividade física. Faço até hoje. Hoje eu pratico natação com meu filho à noite, terça e quinta. E faço yoga todo dia, de segunda a segunda, porque eu também sou instrutora de yoga. E aí, como é que a pessoa com deficiência entrou na minha vida? Sim. Tinha uma clínica de fonoaudiologia, fisioterapia próxima à casa dos meus pais, que a minha academia era dentro da casa dos meus pais. E aí a pessoa perguntou se eu receberia umas 2 crianças porque precisavam de fazer atividade física. Aí eu recebi. Só que essas crianças eram da FUNLAR, que hoje é CRPD. E aí as pessoas falaram assim: olha, tem um lugar onde aceitam pessoas com deficiência. E quando eu percebi, a maioria dos meus pacientes vinham da FUNLAR. E o meu trabalho chegou no centro esportivo. E a coordenadora do centro esportivo, a Norma, ela era amiga dos meus pais, vizinha. Ela passava todo dia ali em frente. E ela foi lá, eu não estava nem informada. Eu já fui trabalhar no centro esportivo com pessoa com deficiência. E aí eu comecei eu falei assim: gente, esse é o meu nicho, deixa eu me especializar nisso. E comecei a me especializar. Eu peguei a transição do Conde para o César Maia. E os pais fizeram um abaixo-assinado para eu continuar. Eu continuei. E na gestão do Rui César, eu conheci pessoas incríveis que já trabalhavam há muito tempo. A Márcia Campeão, a Márcia Moreno, a Lúcia Sodré, o Paulinho. Assim, a minha vida, né, mudou ali, dentro da questão do esporte para pessoa com deficiência. E o meu professor, o Brandão, maravilhoso, ele teve que sair para assumir o Comitê Paralímpico. E o trabalho que eu já vinha desenvolvendo, eles me convidaram para trabalhar, né, na faculdade, para substituir o professor, porque pouquíssimas pessoas na década de 90 trabalhavam com pessoa com deficiência. Então, assim, foi uma trajetória de muito estudo, muita pesquisa, porque, assim, você dar aula é uma coisa, você formar alguém para dar aula é outra coisa. E como eu estava no centro esportivo, junto com o Ítalo e a Márcia Moreno, a gente desenvolveu o trabalho que a gente tem hoje, tá? Dentro da gestão do César Maia, a gente começou a fazer esse trabalho, conhecer sobre inclusão. E uma das questões que você abordou, né, foi a questão da LBI, né, da lei. E essa lei... Então, eu ia te fazer essa pergunta agora, né? A questão
Eu conheci essa lei recentemente, eu não sabia nem que ela existia. Ela foi feita em 2015, 15. né? E assim, tem muita lei ali que infelizmente só está no papel. Mas uma delas que eu achei muito importante e que foi até mencionada por você lá no comecinho de Helena, foi sobre o diagnóstico, né? E essa lei, ela coloca o diagnóstico precoce com a importância de que deve ser feita, né? É uma lei, então ela deve ser feita um diagnóstico precoce para que aconteça o desenvolvimento, né, da criança. E eu queria que você falasse um pouco isso, não só como o diagnóstico precoce, mas um diagnóstico que às vezes a mãe percebe ali sabe, ela tem já uma intenção, ela já diagnosticou ela mesma ali alguma coisa. Eu queria que você falasse sobre isso, sobre esse diagnóstico, né? Esse olhar da mãe, né? Que a gente precisa estar sensível aos detalhes, né? Uhum. Deixa eu só vou voltar um pouquinho para eu estar respondendo isso. E aí, o que aconteceu? Eu dei aula na faculdade, e aí, por questões familiares, eu saí de tudo, fui trabalhar num outro ramo. Só que, assim, como diz o Menescal lá do Benjamin Constant, quando a mosquinha do adaptado, né, da questão da pessoa deficiente te morde, você não se livra dela. E aí eu saí em 2012, em 2015 eu voltei. E aí voltei para trabalhar dentro de uma escola com educação infantil, com psicomotricidade que eu nem tinha. Então, em 2015 que a psicomotricidade entrou na minha vida. Sendo que, eu até separei aqui, eu tô com uma pá de livro aqui, que eu li, porque em 2007 eu fui mãe, e a gente, quando é mãe velha, né, no meu caso, eu quis me dedicar para ter uma maternidade saudável e educar um filho saudável. Então, eu tenho esse livro aqui, que ele é fantástico, ele é psicomotricidade pura, tá? Então, eu já estudava desde 2007 psicomotricidade e nem sabia disso. Sim. E aí... Faz parte, né? E com isso, né, dentro da escola, eu comecei a perceber o trabalho. Eu tinha um histórico de pessoa com deficiência na minha vida, né? E eu comecei a ver a queixa das professoras com relação ao processo de alfabetização. E eu falei assim, gente, essas questões não são puramente cognitivas. A gente tem questões ali motoras, tá? Aí vamos voltar ao que eu aprendi com relação à lei. Na minha época, tá? Que eu dava aula, eu fiz uma cartilha para o Conselho Regional de Educação Física para auxiliar os profissionais, e a gente tem o artigo 5º da Constituição, que eu deixei ele até aqui aberto, que ele é de 1988, que ele diz, né, que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo todos os direitos, né? Agora, se somos todos iguais, então a pessoa com deficiência, ela está ali. Porque, independente da sua característica, você é um ser humano. Só que a gente precisou, em 2015, né, de ter uma patrulha, de ter um reforço para que o direito dessas pessoas fossem, né, garantidos. E aí, uma coisa, que isso é de 2015, eu já não estava mais na graduação, né? Sendo que a gente não tem um repertório para fazer uma avaliação e até estimular. Quando eu fiz a minha monografia em 2015, eu, com essa minha observação da própria experiência na escola, eu via esse despreparo, tanto do corpo docente quanto familiar. Então, assim, eu sempre fiquei com esse meu olhar analítico. E aí, a minha monografia da pós foi os pais ou responsáveis são os primeiros psicomotricistas. As pessoas ainda não dimensionam a psicomotricidade, a importância da consciência corporal, a importância de que é através do corpo e que é uma unidade, entendeu? Para que a criança se desenvolva plenamente. As pessoas não têm noção dos marcos de desenvolvimento, que cada mês a criança está ali com um aprendizado.
que é importantíssimo. A gente tem que ter um foco. As pessoas também não têm a noção de que a primeira infância é a fase mais importante da vida da criança. E essa primeira infância, ela vai de que idade a que idade? Pra gente deixar claro pra ele. A 6 anos. Tá? Quando a gente tem uma coisa que as pessoas que estão... Hoje eu atendo muito mais crianças dentro do transtorno do espectro autista. E a gente fala muito de neuroplasticidade, poda neural e etc e tal. A gente pode até falar sobre isso um pouquinho. A poda neural é uma faxina, né? Porque um jargão da neurociência é use ou perca. Se você não usa, você vai perder. Então, aquele aprendizado, se você não usar, ou aquele caminho neural que você fez, se você não usar, você vai esquecer. É tipo você tá indo tem uma rota que você faz, se você não faz, você assim, como é que eu ia para lá mesmo? Então, acaba que você perde. Então, a gente precisa, né, quando nasce uma criança, busca por conta própria, ou ler alguma coisa como eu fiz com esse livro aqui. Esse livro é mais técnico, tá? Mas tem vários livros. Tem um livro aqui interessante que eu peguei emprestado com a mãe de um paciente, porque o meu lema, e a gente vai depois até falar, né, da empresa, é brincar é coisa séria. Esse livro aqui, ele é mais voltado para a família, né? Que é o brincar é fundamental. E é brincando que a gente estimula o desenvolvimento da criança. Às vezes, eu tenho alguns pediatras que me indicam, como eu fiz especialização da primeira infância com o bebê, o que ocorre? As pessoas me indicam para avaliar o bebê. E às vezes eu chego lá, é só porque o bebê não está no chão, é só porque o bebê está super protegido. A gente com a pandemia também pecou muito, né, com relação a isso. Então, como você mencionou, o medo, né? Você tem um olhar, mas você tem um repertório, fica mais fácil. Opa, peraí. Sendo que também tem muito médico que não tem esse olhar. A criança fica ali, principalmente plano de saúde, ele não tem um tempo para ficar olhando de fato a criança para ver se tem alguma coisa diferente. E às vezes até a mãe, essa semana, de um paciente falou assim, olha, ele está puxando da perna, você percebeu? Porque ele teve uma convulsão. Aí eu falei, não, mas vai andando com ele pro elevador que eu vou observar. Porque a atividade que a gente fez foi dinâmica e eu não tive essa oportunidade, né? E aí, realmente, vamos ver isso. E aí eu falei, olha, sempre, gente, criança tem que ficar no chão. Nada de ficar muito no colo. O bebezinho, com 3 meses, você já pode botar ali um tapetinho, deixa ele de bruço, para ele ir testando o corpo dele, brinca, chama atenção, põe brinquedinhos coloridos, mas nada de forma excessiva. Conheçam Maria Montessori, que eu amo, tá? Que são brinquedos mais orgânicos, porque o conhecimento ele vai acontecendo através das experiências. E aí eu vou voltar a Helena, porque quando você chegou para mim, você veio com diagnóstico e que a gente olhava para a Helena e a gente não via nada daquilo, né? Você lembra? Mas é importante ter. E é muito bom quando a gente tem esse diagnóstico e a gente vê que a família, mesmo que sem conhecimento, ela está ali buscando que essa criança se desenvolva. A Helena é uma menina muito sortuda, porque ela tem 2 irmãs. A pequenininha, eu esqueci o nome dela, Helena? Aline. Aline, gente, ela era minha auxiliar. Ela queria entrar na terapia. Adorava participar. Dos atendimentos, e a Helena super dava conta. E aí você conseguiu também o Hospital Sara, que também trazia mais informação. E eu sempre falo, né, tentativa e erro. A gente não tem, que cada ser humano é único e cada ser humano com deficiência atípico, ele também é único. E aí você às vezes vai vir diagnóstico, a gente vai ficar assim, tá, tem um laudo, é bom,
te assegura de um monte de coisa, mas não é uma sentença para a gente começar a terapia. A criança, ela não está fazendo o que deve ser feito naquele momento, gente, acende sinal de alerta, corre atrás. O médico não quer, acha que não, muda de médico. Muda de médico. Porque, gente, o instinto maternal, por mais que a gente saiba que a mãe, ela não tem tanto... Eu não sei se eu consigo ver o tempo aqui. Eu tô de olho no relógio. Eu não sei se a mãe, às vezes, não... Hoje a gente tem uma outra dinâmica de vida. Antigamente, você via os sobrinhos, os priminhos, você tinha como fazer uma comparação. E uma coisa que formas também, né, Mel? Hoje em dia a gente tem mais informações, né? Então, assim, as pessoas estão sempre sensíveis hoje a trazendo algumas informações e a gente fica mais atenta também, né? Um outro detalhe com relação às informações é também aonde pegar essas informações. Porque ao mesmo tempo que a tecnologia nos conectou ao conhecimento, a gente tem muito conhecimento furado. Uma vez uma mãe recebeu o diagnóstico, a minha paciente, né, ela está até para sair do país, enfim, e ela está preocupadíssima com isso, e ela me mandou uma medicação que curava o autismo. Aí eu falei, olha só, isso não é reconhecido pela ANS, e um transtorno não tem cura. O que a gente consegue é melhorar a qualidade de vida, potencializar o que ela tem ali para potencializar. Entendeu? Agora, se está antes dos 6 anos, né? A gente consegue evoluir bastante. Entendeu? Evoluir muito. Quando você põe vídeo da Helena, nossa, eu fico super feliz. Porque, assim, como ela estava lá, era quase um bonequinho de pano, toda molinha, e hoje ela vai, né, com aquela estrutura e encaixa um brinquedinho. Nossa, antes a gente fazia isso de forma partilhada, hoje ela já consegue executar sozinha. Então, assim, é evolução em cima de evolução, porque está sendo estimulado, porque está tendo a oportunidade de ser estimulado. Então, o artigo 5º, só para eu fechar, o artigo 5º, ele fala isso, que ele garante, mas aí a gente teve que ir com essa nova lei em 2015 para garantir o que você já tem garantido lá desde a década de 80. Deixa eu aproveitar o gancho aqui da Viviane, me senti agora, né? Ela colocando aí uma mensagem muito bonita. Obrigada, Viviane. Puxando o gancho, né? Que você falando de estímulo, né? Queria falar sobre essa questão do estímulo e da neuroplasticidade. O que é a neuroplasticidade e o que a gente pode estar trazendo de benefícios, né? Para essas crianças atípicas em relação. Então, neuroplasticidade é como o nosso sistema nervoso, né, se adapta. Então, vamos lá. A Helena, a gente pega o diagnóstico, tem uma sequela assim, tipo, nossa, ela vai ser uma criança que não vai fazer nada. Foi o diagnóstico que a gente teve. Vai vegetar. Vai vegetar. Corta teu coração ao meio, né? E aí você vai ter assim, na cama, onde você vai alimentar, né? Você é responsável, você é uma mãe presente, amorosa, e você vai fazer o que é possível. Só que a neuroplasticidade, ela faz uma festa no neurônio. Ela consegue encontrar caminhos ali que você, assim... Vocês já devem, de repente, para ficar mais fácil... Ou se alguém da família teve um acidente vascular, né? Um AVC e ficou com uma hemiparesia, né? Ficou com um movimento parcial de um lado ou até total. E com a fisioterapia, ele começa a recuperar esse movimento. Uma outra coisa, um outro exemplo, tipo, quebrei o dedo, né? Ele vai se regenerar torto e de repente não vai ter função. Mas você pode ir lá
com o estímulo correto, engessou, taranã, ele vai se regenerar. Então, o que é a neuroplasticidade? É como um rio, né? E aí a gente interrompe ali a passagem de água, mas a água vai achando outro caminho. Uma outra possibilidade. E agora, né? Quando a poda neural, né? Essa faxina do que não está sendo usado, tá? E que a criança, dentro do transtorno do espectro autista, apresenta alguns atrasos, ou no caso da Helena, ela nasceu com alguns caminhos já obstruídos, mas a terapia, o estímulo foi ali, sabe? Todo dia. E aí a gente vai vendo, opa, peraí, tá conseguindo fazer isso. E eu sempre falo com os pais, vamos focar na autonomia da criança. O que ela conseguir fazer por ela, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso para a autoestima dela. Isso é maravilhoso para a vida dela. Algumas crianças, a Helena, no nosso caso, ela é uma criança que você vai ter que estar perto dela o tempo inteiro. Vão ter que estar pessoas ali, né, responsáveis por ela. Porque a gente sabe que no quadro dela, que era um quadro para ser uma criança vegetativa, hoje tudo que ela faz otimiza a qualidade de vida dela. Será que a gente também não pode chegar e falar assim, a Helena está com quantos anos agora? 4, 5? É com 3,5. Gente, mas ela está Você pegou ela bebezinha. Gente, com terapia, a gente pode conseguir até muito mais coisas. Porque antes dos 6 anos, esse cérebro consegue fazer muito mais conexões. Conforme você vai crescendo, a gente promove sinapse até o último respiro. Então, o meu pai, que hoje tem Alzheimer, com 79 anos, ele sendo estimulado, ele pode também ter mais qualidade de vida, tá? E, enfim, a psicomotricidade, ela vai da ascensão da vida até o declínio, que é a velhice. Então, tem a gerontopsicomotricidade. É um ciclo, né? O que é psicomotricidade? É uma ciência holística que olha para o indivíduo como um todo. O seu corpo, a sua inteligência, a maneira com que se relaciona. Então, a psicomotricidade, ela trata das emoções, ela trata da forma que você aprende e é da forma que você se move, que você se coloca, né, no mundo. A psicomotricidade é algo incrível, apaixonante. Todo mundo deveria. Eu acho a yoga. Você nem ama, né? Não, eu faço yoga porque a yoga, na minha concepção, é a melhor atividade física que tem. Corpo e mente, né? Com a psicomotricidade. Eu acho que para o adulto que não precisa fazer por um objetivo, mas por uma questão de qualidade de vida, porque a psicomotricidade ela proporciona isso, é muito legal. Essa semana uma mãe veio falar comigo, olha, o meu filho tirou a roupa sozinho, colocou a roupa sozinho. Eu sei que isso é por conta da psicologia. Eu falei assim, mas ele não faz isso na nossa sessão, mas a gente trabalha muito a questão da consciência corporal. E quando você tem consciência do seu corpo... Oi. Aproveitando isso que você falou, eu acho que é de grande importância a gente também deixar claro para os pais, né, para as mães, que às vezes a gente idealiza só aquele ganho grande, né? A criança só conseguiu... Não, mas, assim, os pequenos detalhes merecem muito aplauso, porque para ele chegar nesses pequenos detalhes, ele se dedicou muito. Então, assim, a gente precisa captar esses detalhes e dar valor, né? Porque não é só o grande ganho, são esses pequenos ganhos que a gente precisa valorizar também, né? Interessante isso que você falou. Por quê? Eu agora, na minha anamnese, eu tenho colocado assim, quais são as suas expectativas para a família? Sim. Porque assim como essa mãe conseguiu um remédio para subentende para cura,
que a gente sabe que não existe. Sim. Então, é um passinho de cada vez. A gente sabe que quando vem uma criança com diagnóstico bem tardio, com 7, 8 anos, fica tudo um pouco mais difícil. Então, eu sempre aterrizo a mãe, olha só, vamos focar na autonomia. Se ele conseguir, como essa criança, tirar e colocar roupa, ir ao banheiro sozinho, comer sozinho, escovar o dente, saber da importância Segurar, de ter né? parar. Segurar alguma coisa já é uma coisa muito importante, pelo menos no caso de Helena, né? Segurar como ela está conseguindo, né? Segurar, porque quem sabe daqui uns dias ela vai te surpreender querendo comer sozinha. Porque assim, é tudo, não é mágico, é construção. E a gente não está lá dentro da cabeça da criança para ver o que está sendo feito, né? Então, vão ter... Opa, ela conseguiu falar isso. Ela conseguiu emitir um som. Ela está emitindo um som no ritmo da música. Porque às vezes a criança... do corpo, né? Às vezes ouviu e fez um gesto em função da música, né? E assim, eu fiz uma formação DR, né, do Dirk Flortime, que quando eu comecei a trabalhar na arte clínica, um beijo para Ana Paula, para o Léo, a clínica que eu trabalho, são pessoas maravilhosas, amo trabalhar na arte clínica, é incrível, enfim. A Ana Paula fala assim, você é Dirk Flortime, você é Dirk Flortime, eu vou fazer esse Dirk Flortime para eu descobrir que eu não sou aba. Explica para as pessoas, como eu te perguntei, o que é uma coisa e o que é outra coisa. Primeiro que o Dirk Flortime tem tudo a ver com a minha monografia, né? Porque os pais são responsáveis no Dirk Flortime. A família tá junto, a gente não pratica o Dirk Flortime dentro da arte clínica, mas a minha abordagem, que é minha, entendeu? Porque eu sou assim. Essa questão do afeto, do olho no olho, de sentir, deixar a criança empatia, né? Essa questão da empatia, né? Da empatia. Então, isso é muito importante, porque se você não estabelecer um vínculo afetivo, você não consegue andar. E aí, uma coisa que a gente tá falando de diagnóstico, né? Se a família não... Meu filho vai passar. Deixa eu virar um pouquinho pra cá. Beijo pra ele. Enfim, então se a família tem uma resistência em aceitar as características que o filho tem... A vergonha, né, Mel? Não pode ter, né? E outro detalhe... As pessoas têm vergonha do seu filho. Gente, uma coisa que eu observo, a Helena tem muitos olhares, Mel. Muitos olhares. Sim. Mas não olho para elas. Quanto mais olhares ela recebe, mais beijo ela ganha. Entendeu? É isso que eu faço. Não se importe com os olhares. Valorize seu filho. É interessante, eu comecei a trabalhar na década de 80, né, com a questão da pessoa com deficiência, e fui trabalhar na área do esporte, do alto rendimento, enfim. E era totalmente diferente, mas eu precisei entender muita coisa. Hoje eu já estou num outro modelo, que é dentro da área terapêutica. E a gente tem duas questões, né? A gente tem o modelo médico, a gente tem o modelo social. Eu sinto que dentro da área de saúde evoluiu muita coisa, mas na área social ainda precisa muito. Ainda tem a questão do capacitismo. E a família precisa entender, isso é lei, isso da cadeia, eu até separei aqui uma questão sobre capacitismo, a gente tem lei que fala, né, da garantia dos direitos, porque diversas atitudes nossas, por ignorância, a gente às vezes, mesmo sendo terapeuta, mesmo sendo responsável, a gente também faz isso. E é algo que a gente precisa aprender. Eu penso que a gente tem muita coisa interessante que poderia ter dentro da escola, né? Falar sobre inclusão, falar das emoções, falar sobre educação financeira, Se falar fala sobre desenvolvimento.
Eu acho que nem... É muito superficial, né? Eu acho que não fala. Eu acho que a escola não fala. Eu tenho um filho com 14 anos, está na escola. Ele ia no sling dar aula na faculdade comigo, que quando ele nasceu ele ainda dava aula na faculdade. Então, para ele é muito tranquilo. Agora, quem não tem contato, realmente fica bem mais complicado, tá? Porque, principalmente, a criança que desregula. Quando é uma criança que você já olha, ou tá ali com algum objeto que já mostra que ela é uma criança atípica, as pessoas se armam um pouco. Mas, tipo, você entrou com uma criança que... Você olha para uma criança com déficit cognitivo, ou com autismo, ou que tem um distúrbio de comportamento, e quando ela desregula, as pessoas, e a culpa é da mãe. Por conta dessa questão da culpa é da mãe, e de conversar com muita mãe, e ver que as mães realmente estão sobrecarregadas, e aí o capacitismo vai até para cima da mãe, dizendo que elas são guerreiras. Sim. Né? Mas eu acho até uma forma carinhosa, né? Porque às vezes as pessoas não sabem lidar naquela situação, e eu recebo de forma carinhosa, né? Mas num modo global, tem pessoas que realmente se sentem mal com essa palavra, né? Mas eu penso que é cultural. Eu estou estudando muito sobre isso. Inclusive, vou fazer um curso voltado só para mães. Eu fiz o curso de orientação parental Montessori. Agora eu quero fazer Um minuto. Vai falar. Eu fiz o curso de orientação parental Montessori, porque eu estou preparando um trabalho para fazer com as mães. Porque elas precisam colocar máscara para elas respirarem. Tem um ditado que acabou que eu não procurei aqui. Quando nasce uma criança, ela precisa de uma aldeia. Não sei se vocês já ouviram falar nisso. Precisa de uma aldeia. Helena. Acordou. A criança, a gente precisa de uma aldeia para transformar essa criança num ser, né? Só que quando se trata de uma criança com deficiência, a aldeia some, fica tudo em cima da mãe. Isso é muito injusto. A gente precisa começar a pensar em algumas políticas públicas para cuidar de quem cuida. E isso acontece... Então, isso a gente vai falar numa próxima live. Não dá spoiler. Vamos marcar uma próxima live, gente. Olha, a gente vai estar falando sobre esse assunto, sobre as mães, sobre família, né? Há uma força aí que a gente quer dar para vocês na próxima live. Então, eu já vai falando um pouquinho, mas é uma próxima live que a gente vai falar. E acaba que, assim, a questão terapêutica, né, a questão toda voltada para a saúde, não está junto à família e essa rede de apoio. A Moreninha, nossa Moreninha, a mãe do meu paciente Guilherme, ela até que me emprestou esse livro. Ela falou, Melaine, o livro é maravilhoso. Eu tô lendo realmente. Um beijo, ela entrou aí. Então, assim, eu amo trabalhar com essa demanda. Eu acho que isso é muito claro. Eu sou fã dos meus pacientes. Eu vibro com a evolução deles. Uma coisa que eu acho interessante, e aí a gente pode falar da neuroplasticidade, é quando o paciente vem, tem algum objeto que eu usei naquela semana, ou uma semana anterior, que ele encontra, e ele vai lá e faz a brincadeira que eu propus. É muito legal. É muito legal. É muito gratificante você ver que você está causando um impacto positivo na vida daquela criança. Como eu falei assim, olha, eu no momento nenhum eu pedi o Lucas para tirar e colocar roupa. Mas com a nossa intervenção, ele está conseguindo ter noção do próprio corpo. Ele está começando a experimentar coisas e aí é autonomia. Isso não facilita a vida da mãe? Lucas, vambora, vamos tomar banho. Tira a roupa. Orgulho, né, dele ter alcançado esse objetivo, né? Isso é muito importante. E ele isso com 7 anos de idade. Poxa, que bacana. Não é? Agora... Mel,
Vamos. Tô de olho lá na nossa hora, porque a gente só tem 50 minutos, não é isso? Então, assim, eu queria que você falasse um pouco sobre o seu projeto, né? Que é um projeto muito legal, que traz essa questão do criar e brincar, né? Proporciona isso à criança. A gente sabe que o tempo da mãe, ele é recheado, né? Tiro por mim, recheado, que teria que ser 49, 50 horas, 60 horas por um dia, porque 24 horas não é suficiente. Então, assim, mas esse projeto, ele traz... Eu queria que você contasse um pouco desse projeto, que ele traz isso, né? O brincar, né? O lúdico, né? Para o dia a dia da criança. Então, tudo começou da seguinte... Vou fazer um resuminho. Eu criei um projeto chamado Brincar Sensorial, que era para que eu conseguisse, através de alguns encontros, tá? Eu fazia isso de forma voluntária na Casa Bosque. E aí depois veio pandemia, as coisas pararam. E eu tentei colocar isso dentro da academia da minha sócia. E era para a gente brincar junto. Eu ensinar as mães a brincarem com os filhos, fazendo essa orientação, pontuando e observando para otimizar esse desenvolvimento, para que ela cumprisse de fato os marcos de desenvolvimento para um bom processo de alfabetização. Esse foi Brincar Sensorial, o objetivo dele. Independente se é uma criança típica ou atípica. O estímulo... As dificuldades, né? Para super, porque às vezes a criança não é atípica, mas o fato dela não estar exposta ao estímulo de qualidade, ela vai apresentar atraso também, tá? E aí, o que ocorre? Eu botei, na época ninguém falava de psicomotricidade, ninguém pensava nisso, as coisas aconteceram do jeito que eu estava planejando. E aí a Fernanda viu as coisas, as engenhocas que eu inventava e falou, cara, vamos fazer isso para vender, esses brinquedos são muito irados, isso é muito legal, porque a Fernanda, ela tem escola. E aí eu vou embora. E aí montamos a Criar e Brincar, que é para que as pessoas, né, com esses implementos que hoje eu criei, a princípio tem outros brinquedos que eu criei, então eu tenho lá os brinquedos Pegue e Monte, onde você vai montar junto com a criança, né, de forma criativa. Ela vai poder exercitar a criatividade dela quando ela monta esse kit. E brincar. Tudo voltado para o movimento. Tudo voltado para que ela brinque, que ela construa. E aí eu vou explicando, olha, ele está desenvolvendo tais habilidades sensoriais, tais habilidades motoras, tais habilidades cognitivas. Então, quando você compra um brinquedo nosso, você tem um brinquedo cheio de repertório, que estimula de fato. E temos o Motrix, que é o brinquedão, e que a gente já colocou em algumas escolas. Agora a gente está montando um para o Parque Shopping, olha que luxo, porque o Parque Shopping vai ter... O Parque Shopping vai ter um... de mim, tô lá. Experimento para quando a criança com autismo desregular, então ele vai ter essa sala e o nosso brinquedo vai estar lá. Tá? Isso é uma inclusão, né, Mel? Isso é uma inclusão. O shopping percebendo essa situação, né? Do olhar, né? Porque gente, a mãe acaba muitas das vezes se privando. Essa sala não é igual aquele negócio que eu fazia muito isso com meu filho. Aquele parquinho que você paga, deixa a criança lá 2 horas, e você vai resolver o que você tem que resolver. Não, é uma sala toda adaptada para acolher, para acalmar, para a criança se regular. Nossa, porque às vezes, né, a luz ou o movimento desregula a criança. E tem um lugar para ela, um refúgio para ela fazer isso. Eu achei fantástica. Então a gente entrou nesse projeto lá no Parque Shopping. Acredito que semana que vem o Bernardo já vai estar com o nosso brinquedo pronto. E um desafio nosso do Motrix é a fabricação, porque o Motrix era muito caro, porque ele era feito todo artesanal. Então a gente foi criando adaptações, porque a gente sabe do potencial do brinquedo para estimular as questões, as habilidades, né, psicomotoras e sensoriais
da criança. Porque, assim, como a gente tem ele dentro de uma escola bilíngue lá no Recreio, no Brasil-Canadá, a gente consegue estar vendo, né, o impacto dele ali com as crianças. Mas a gente está, assim, a gente participou do Innovation Week, do Sebrae, fizemos várias mentorias. Então, assim, a Criar e Brincar, ela está trabalhando bastante, né, levantando a bandeira da inclusão. A minha sócia, Fernanda Leal, que é, assim, uma super ativista, ela é TDAH, então ela sabe da luta, né? Eu não sei se eu podia falar isso aqui, Fernanda, mas enfim. Então, gente, o meu projeto é criar brinquedo, criar recurso para auxiliar o sistema terapêutico, a família, porque você pode ter um Motrix dentro de casa, você pode ter um Motrix no consultório. Eu vou estar levando um para a arte clínica para me auxiliar lá também, porque a gente fabricou agora uma certa quantidade, estão no processo de acabamento. E nas escolas, brincar é coisa séria. É o nosso lema, como eu falei, assim, e eu também eu não sei se você lembra, mas eu sempre indico alguns Instagrams, alguns sites, onde a mãe pode ir lá ver, nossa, essa brincadeira que é possível fazer com meu filho, eu vou fazer para estimular. Então, vamos focar, né, no desenvolvimento da criança, com o que ela apresenta, para a gente alcançar o céu. Amém. Então, a gente, no caso, está terminando, né? Eu queria muito agradecer as pessoas que deixaram comentário aí carinhoso, as mães que entraram, os amigos, né? Queria deixar com você uma mensagem, né? Que você desse uma mensagem final aí para as mães, já dando o spoiler da nossa próxima live, que a gente vai, né, tá dando esse apoio às mães. Queria te agradecer por participar da minha primeira live, né? Minha primeira live. Muito obrigada, Mel, por estar participando aqui com a gente. Obrigada pelo apoio que você sempre dá para a Helena, né? Mesmo a gente não estando mais junto, está sempre vendo ela, dando esse apoio. Muito obrigada aos que participaram da nossa live. Deixo com você aí a nossa mensagem final para a gente estar finalizando, tá? Um beijo para vocês. Gente, muito obrigada. Obrigado por ter lembrado de mim. Mando um beijo grande para Helena. Adoro a sua família. Vocês são maravilhosos. Vocês promovem, de fato, a inclusão com muita doçura, com muita amorosidade. E eu penso que, assim, é isso. Sabe? É acolher, é aceitar e vamos seguir. Né? Porque na vida a gente não tem garantia de nada. Nada, nada, nada. Gente, até a próxima live para a gente falar sobre parentalidade, que eu penso que esse curso SOS Mães Atípicas, a importância de cuidar de quem cuida, vai ser muito interessante, vai auxiliar muito a gente formar essa rede, essa aldeia de apoio para as pessoas com deficiência, para sua família. Eu separei uma mensagem bem legal, porque assim, a gente aprende muito também com os nossos pacientes, e a mensagem é assim, ó, são lindas, não, lindas são as pessoas que mudam nossos dias com pequenas delicadezas, grandes sorrisos e boas palavras. Então eu penso que a gente pode oferecer boas palavras, pode abrir os nossos ouvidos para ser impactado com boas palavras. E a palavra boa, né, que eu tenho para falar, gente, vamos incluir. Vamos incluir, sem julgamento. Vamos trazer, vamos conhecer, vamos olhar, vamos nos abrir para o outro, para o diferente. Vale muito a pena. Pronto, gente. Finalizando da melhor forma possível, tá? Um beijo para vocês, gente. Obrigada pela participação. Tchau. Até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.